Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comparação. Como parar de se comparar nos estudos, no trabalho e na vida e tirar esse mau hábito de uma vez por todas. Então, bora lá pro vídeo. Tem uma frase que eu adoro, que é do Cortella, que ele fala: faça o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você ainda não tem condições melhores para fazer melhor. O ser humano tem um hábito, ao meu ver é um mau hábito, de se comparar o tempo inteiro em todas as áreas da vida. A gente gosta de olhar pro sucesso do outro, pras conquistas do outro, a gente gosta de colocar o outro naquele pedestal, naquele lugar de que só aquela pessoa consegue conquistar aquilo, de que eu sou um pobre coitado e eu não vou dar conta e eu queria muito estar lá, mas eu sei que eu nunca vou poder estar lá. E eu acho que é uma falha do ser humano mesmo essa coisa do vitimismo. Não sei se é vitimismo a palavra, mas é o se colocar pra baixo e achar que só o outro pode, que só o outro é melhor, que só as outras pessoas sabem criar condições melhores pra vida delas. Geralmente a comparação vem com essa coisa de se comparar para o lado ruim. A gente não consegue se comparar com as pessoas para o lado bom, no sentido de olhar para a pessoa, para o sucesso dela e querer fazer igual e querer crescer também e saber que eu posso, da mesma forma que ela conseguiu, eu consigo. Geralmente o ser humano começa a se olhar de maneira oposta. Então, quanto mais para baixo a gente puder se colocar, mais fundo a gente vai indo. E isso pode soar como uma visão de muita burrice. Por que de muita burrice? Porque a partir do momento que eu tô perdendo esse tempo de olhar pro outro e pensar que o outro é melhor do que eu, qual é o sentido da minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô correndo atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos? Por que eu tô criando planos? Sendo que eu tô me colocando nesse lugar de burrice de pensar que eu não vou conseguir concretizar tudo aquilo que eu quero. Eu fui pesquisar pra gente aqui pra trazer essa informação e o sentido de comparação no dicionário da língua portuguesa é: a palavra comparação é utilizada para relacionar por semelhança dois ou mais elementos. Já na psicologia, o sentido da palavra comparação é a prática de evidenciar semelhanças e diferenças entre determinados aspectos próprios ou de outras pessoas, para estabelecer uma relação de igualdade ou superioridade de uma das partes. Isso acontece de diversas formas. Vai desde a aparência física até as relações interpessoais. Essa é uma prática arriscada porque pode resultar em decepção, tristeza ou até arrogância. Nos casos em que as pessoas se comparam com o intuito de menosprezar a mim ou a outra pessoa. Já na psicologia, em conjunto com o próprio dicionário, com o próprio significado da palavra, a gente consegue perceber que a comparação como um ato de se inferiorizar para poder endeusar o outro e para poder colocar o outro num nível acima do que o nosso, faz com que a gente acabe perdendo o nosso valor. E quando a gente perde o nosso valor para nós mesmos, não faz sentido nenhum. Porque se a gente não se autoder o nosso valor, se a gente não se achar capaz de fazer as coisas que a gente planeja e que a gente sonha em fazer, ninguém mais vai ser capaz de fazer isso pela gente. Eu tenho a convicção de que se você tem esse hábito, esse mau hábito de achar que o do outro é sempre melhor do que o seu, eu acredito que você tá perdendo um grande tempo da sua vida. Um tempo em que você poderia estar gastando e colocando toda essa energia em você e nos seus planos. Existe sim os dois lados da moeda, a comparação saudável e a comparação não saudável. Ao meu ver, a comparação saudável é quando você consegue olhar para o outro e ver coisas que você almeja naquela outra pessoa e pegar aquilo como um exemplo para você e tentar fazer igual ou parecido. Igual não, porque ninguém é igual a ninguém. Mas você pode sim ter uma pessoa como inspiração. Até no trabalho, na escola, nos estudos, na vida cotidiana, você pode ter aquela pessoa que você se inspira e que você quer crescer também, porque você vê que aquela pessoa consegue alcançar os sonhos dela e é uma pessoa que te passa segurança. Então, eu acredito sim que tem esse lado da comparação, que é um lado muito positivo. Você se espelhar numa pessoa que te passa confiança, que te passa responsabilidade, que te passa uma verdade, que te motiva. Esse tipo de comparação é a comparação saudável. E na verdade não pode nem ser comparado, não pode nem ser chamado de comparação, porque quando a gente se coloca nessa caixinha da comparação, a gente automaticamente coloca como se fosse assim, um dos dois lados é melhor do que o outro, então eu vou comparar aqui pra ver quem ganha. E também tem o outro lado da comparação, que é a comparação não saudável, que é o que a gente falou aqui. É você olhar pra outra pessoa e você conseguir se desmotivar
por conta da conquista de uma outra pessoa. Você conseguir tirar algo bom de lá e algo ruim daqui. Quando você vê que aquela comparação tá te fazendo mais mal, quando você vê que você, por exemplo, tá seguindo alguém nas redes sociais que te faz mais mal do que bem, quando você olha o conteúdo daquela pessoa, ou quando você olha o progresso daquela pessoa e você se sente mal, eu acredito sim que a gente tem algo a ser trabalhado dentro de nós. Mas eu acredito também que você tem que dar um basta, que você tem que parar de seguir aquela pessoa, de conviver com aquela pessoa, porque a gente não é obrigado a ter na nossa vida aquilo que nos faz mal. Eu acredito sim que nós temos que trabalhar isso dentro de nós primeiro, mas se for preciso tirar do nosso caminho coisas que não nos agregam, a gente tem que fazer. Quando eu me comparo, eu me torno uma pessoa muito mais insegura. Então, a gente consegue ver notoriamente uma pessoa insegura, uma pessoa que transparece aquela insegurança, que transparece que não tem aquela firmeza, que não tem convicção naquilo que ela fala, não tem convicção naquilo que ela sonha, naquilo que ela faz. Quando a gente se compara, a gente quebra a nossa individualidade. A gente tira o real significado das coisas que a gente quer. Por exemplo, se eu quero muito ser uma jogadora de vôlei, e eu sei por que eu quero ser uma jogadora de vôlei, porque é uma paixão minha e é algo que eu almejo a minha vida inteira. Daí eu vou lá jogar vôlei e eu me comparo com uma pessoa que joga há 10 anos, por exemplo. Isso vai desvalorizar o real sentido do porquê que eu quero ser uma boa jogadora de vôlei. É óbvio que é só um exemplo, mas, por exemplo, eu quero ser uma boa estudante. Se eu for olhar para pessoas que já estão muitos níveis acima de mim, ou pessoas que eu acho que estão em alguns níveis acima de mim, e eu começar a me menosprezar, achar que o sentido que eu dou para aquilo não vale tanto, não tem valor, isso vai fazer com que eu esteja diminuindo a minha individualidade. Eu esteja diminuindo o real sentido que eu dei para aquilo na minha vida. Se eu acho que aquilo é importante para mim, é importante para mim. E eu sei que cada pessoa tem o seu processo pra poder chegar onde chegou. Então, eu ainda tô embaixo no meu objetivo porque eu comecei agora. As outras pessoas podem ser que já tenham começado há muito mais tempo, mas isso não invalida a sua vontade e o motivo que você deu pra aquilo. Quando você se compara nos estudos, principalmente, isso faz com que o seu rendimento caia muito, muito, porque quando a gente se compara, a gente só consegue ver coisa ruim. Então, quando eu vejo só coisa ruim, quando eu não vejo sentido pra aquilo que eu tô fazendo, pra aquilo que eu tô estudando, a minha motivação ela vai caindo e vai caindo e vai caindo, e a minha vontade de estudar e a minha vontade de crescer e a minha vontade de me aprimorar naquele assunto, ela praticamente some, porque se eu não vejo mais razão para aquilo que eu tô fazendo, porque se eu tô me colocando na última da fila, se eu acho que as outras pessoas que fazem aquilo são melhores do que eu, até por exemplo na nossa sala da faculdade, se a gente olha para uma pessoa que às vezes tirou uma nota melhor do que a nossa, ou uma pessoa que teve uma ideia que eu acho que foi melhor do que a minha, e eu começo a me invalidar, isso faz com que o meu rendimento caia. Muitas vezes, quando eu começo a me comparar nos estudos, eu começo a criar expectativas exageradas e enormes e fora da realidade, achando que não, se aquela pessoa consegue fazer, ou eu vou levar para aquele lado de que eu também consigo fazer e de que eu tenho que ser melhor, ou eu vou levar para aquele lado de desistir porque eu sei que eu nunca vou chegar a ser igual um fulano que eu conheço. Então, esse hábito da comparação, ele deve ser muito bem tratado dentro da gente, ele deve ser muito bem monitorado. A comparação, ela tá em todos os lados, seja nos estudos, seja em casa, seja com os amigos. Quantas vezes a gente não é mais novinho e a gente começa a se comparar com aquela menina da escola, ou com aquela amiga do ciclo de amizade, que é muito mais falante, que é muito mais simpática, que é muito mais amiga de todos, e às vezes a gente começa a se sentir menos do que a outra pessoa. Não se sinta assim. Você tem que ser uma pessoa segura de quem você é. Eu sei que isso é um trabalho interno, de muito tempo, que a gente tem que todos os dias trabalhar de pouquinho em pouquinho isso em nós, mas se nós não colocarmos um limite na comparação e entender que comparações são saudáveis e não saudáveis, e se eu não for pro caminho da comparação saudável, de me motivar a querer ser melhor do que aquilo que eu tô vendo como exemplo, isso vai fazer com que eu fique ainda mais nesse lugar obscuro da minha vida e perca a motivação e perca o rendimento. No trabalho, por exemplo, se eu só me comparo, se eu só vejo que as outras pessoas são boas, se eu só vejo que os meus colegas de trabalho têm as melhores ideias, que os meus colegas de trabalho puxam o saco do chefe, ou se eu vejo que aquele meu amigo, nossa, já tá com uma super ideia, já virou empreendedor, já abriu 5 empresas, e daí?
E daí, ele é ele e eu sou eu. A minha mãe sempre me falou, você não é todo mundo. E isso é uma frase que a gente deve levar pra vida toda. Porque se a outra pessoa fez algo extraordinário, e às vezes nem foi tão extraordinário assim, e você colocou essa coisa como uau, e daí? Isso também não invalida o valor que essa pessoa tem, mas também não invalida o valor que eu tenho e que você tem. Então a gente tem que quebrar esse paradigma da comparação, porque é uma coisa que não nos leva a nada. E pode até piorar ainda o nosso sentimento, as nossas emoções. A gente começa a ficar paralisado e não consegue fazer mais nada sem ter a aprovação dos outros e sem olhar, deixa eu só olhar aqui o que fulano fez pra ver se tá mais ou menos parecido. Não, a gente não tem que se comparar. A gente tem que ter a convicção de que aquilo que a gente tá fazendo é bom e que vai valer a pena pra alguém. E esse alguém pode ser eu mesma. Não se compare mais. Coloque essa meta de que pro ano que vem e pra sua vida, a partir de agora, você não vai olhar mais a comparação como algo ruim, mas vai olhar a comparação como algo bom. Você vai começar a se inspirar e criar uma nova realidade pra você. Eu espero muito que isso tenha ficado bem claro aqui, de que a comparação no sentido ruim, no sentido de se achar menor do que o outro, ela não é e nunca foi boa pra você. A gente tem que colocar a comparação como, na verdade, tirar esse estigma da comparação e é você se espelhar e se inspirar. Porque a gente, na vida toda, precisa de inspiração pra tudo na vida. Às vezes você tá sem ideia, não sabe o que fazer e vai lá e se inspira. Mas não deixa com que essa inspiração se torne algo ruim e que você vai começar a se comparar e se colocar num lugar de burrice, achando que você não é capaz, porque qualquer pessoa é capaz. Aquilo que você pode imaginar, você pode criar. Então não deixe com que a comparação te atrapalhe nos estudos, não deixe com que a comparação te atrapalhe no trabalho. Você tá no processo, você tá em um processo da sua vida. Você está no caminho para se tornar uma pessoa melhor. Se você tá estudando, se você tá na escola, no trabalho, no seu ciclo de amizades, saiba que cada um tem a sua fase, cada um tem a sua individualidade e você tá naquela fase, naquele momento da sua vida. Então não se compare, porque não vale a pena e você só vai perder um tempo e uma energia que você poderia estar depositando em outras coisas. Que você poderia estar, por exemplo, tirando todos os seus planos do papel e executando eles. Bom, eu acho que foi isso pro vídeo de hoje. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Espero muito que tenha ajudado vocês, porque eu já me coloquei muito nesse lugar de comparação, de me sentir menor do que outras pessoas, mas eu também virei essa chavinha na minha vida e hoje em dia eu me acho capaz de qualquer coisa e eu tenho a certeza que tem pessoas também que são muito boas no que elas fazem e cada pessoa tem o seu lugarzinho no mundo. Pode ter a certeza de que nada invalida o que você sente e nada invalida o que eu sinto e o que eu faço e o que eu falo e vice-versa. Então eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo e um queijo. Não esquece de curtir o vídeo. Tchau!